carburador de moto com defeito. Pessoal, vou mostrar aqui nesse vídeo vários defeitos. Se você está com carburador com defeito, está com dificuldade na lenta, não está acelerando legal, está consumindo muito, qualquer defeito que você tenha no carburador da sua moto, você vai ver nesse vídeo a possibilidade de você consertar. Vou te mostrar especificamente cada caso de problema que dá. Passei mais de 15 anos em oficina de moto e aí eu quero trazer para vocês essa dica legal aqui, beleza? Então, não pula nem um minuto do vídeo, porque cada momento do vídeo eu vou estar te mostrando uma opção, um defeito que pode ser o defeito do carburador da sua moto, beleza? Vamos lá. As coisas principais, vou mostrar para vocês aqui, ó. Já deixei ele pré-desmontado, ó. Só não tirei o giclê da alta, nem o giclê da baixa, tá? Esses dois giclês estão aqui no lugar ainda, mas vou falar deles também. O que eu tirei logo inicialmente? Eu tirei a boia e tirei o parafuso da mistura. O parafuso da mistura é esse, ó. Para quem não conhece ainda, ele fica bem aqui, ó. Então esse aqui é o parafuso da mistura. Os locais que mais dá problema de regulagem, alto consumo, não está funcionando bem, você vai ter muitos problemas aqui no parafuso da lenta. Isso aqui tem a ver com a marcha lenta, e também da lenta para intermediária, porque existem 3 marchas: intermediária, que fica no meio, a lenta, que tem a ver com esse giclê, e a alta, que tem a ver com esse giclê da alta. Então você pode ter problemas principalmente nesse parafuso e na regulagem da boia. Vou mostrar para vocês, esse aqui é um carburador novo, mas mesmo assim sendo um carburador novo, ele veio com a boia irregular. Vou mostrar para vocês aqui e explicar como é que a boia tem a regulagem correta da boia. Vou mostrar para vocês aqui, isso é uma dica super interessante. Vale para qualquer modelo de carburador. Esse carburador aqui é um carburador da Titan 150, mas vale para defeitos no carburador da Bis, da Titan 125, de outras motos, né, de outras marcas, como Shinerai, qualquer outra marca de moto aí. Olha só o que está acontecendo. Você está percebendo que a boia, ela não tá vendo essa riscazinha bem aqui, ó? Essa risca tem que ficar alinhada com isso, ó. Isso aqui é um padrão. Tem que ficar exatamente assim, ó. Ela tem que ficar com esse alinhamento, esse com esse, e ela tá vedada. Ou seja, você vai botar de cabeça para baixo, vai soprar aqui e ver se ela veda. Então você vai testando aqui com o dedo, ó. Vou soprar, ver se pega no vídeo, ó. Aí você vai fazer o quê? Você vai soltando devagarzinho e ver onde é que veda. Ó, vedou bem aqui, ó. E tá vendo que tá mais alta? Ele vai ter que vedar bem aqui. Isso aqui é a regulagem principal. Essa daqui tá consumindo um pouco a mais. E é exatamente por isso. Porque a gasolina fica baixa, aqui na cuba do carburador fica pouca gasolina e acaba sugando mais gasolina do que o normal. Pode ser que alguém diga, não, não tem a ver isso, tem o que tem a ver com o giclê da alta. Sim, o giclê da alta tem a ver, a altura da agulha tem a ver também. Nesse caso aqui não tem regulagem de altura de agulha, mas você poderia trocar também o giclê da alta. Esse giclê da alta tem vários modelos. 92, 98, 102, 105, 108, 120, 118, são vários modelos. Então esse aqui você consegue usar do 105 até o 120, no caso da Titan 150. Mas você vê o seu aí, qual é o que ele veio, e você pode colocar um pouco mais abaixo se você quer economizar gasolina, tá? Questão aqui do giclê da alta. Você pode trocar essa pecinha aqui, ó. Para quem não sabe, o giclê é só essa pecinha de cima. Essa daqui é o difusor. Esse difusor tem vários furinhos. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Como você vai regular essa boia? Como ela estava muito alta, eu vou ter que baixar. E para mim baixar, eu vou ter que baixar a sede. Isso aqui é chamado sede. Eu vou procurar algo que seja mais ou menos da mesma espessura, assim, ó. Eu consiga ter o mesmo tamanho e eu vou bater para ela baixar. Agora aqui você tem que ter muito cuidado. Você tem que bater devagarzinho. Primeiro você dá uma conferida assim, ó. Que altura que tá? Bom, tá aquela altura ali. Então eu vou bater devagarzinho e vou conferindo o quanto ele baixa. Porque se eu baixar demais, eu vou ter trabalho para mim tirar ele fora e botar de volta no lugar. Então eu vou ter que bater devagarzinho. Vamos lá. Vou bater aqui devagarzinho, ver o que que dá. Percebi que ele baixou um pouquinho, mais um pouquinho. Vou experimentar desse jeito, ó. Olha só, ele baixou um pouquinho. Se você recorda bem aí como estava antes, só dá uma voltadinha no vídeo, você vai ver que ele baixou um pouco mais. Aí o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui a válvula de agulha. Isso aqui é muito parecido com o sistema de boia de caixa d'água comum. Então vou colocar aqui
coloco o pino novamente, e aí eu vou conferir se ficou mais ou menos aproximado com o que eu quero. Olha só. Vocês acham que baixou um pouco mais? Parece que baixou um pouquinho só, mas deveria estar aqui, ó. Então vou tirar e baixar um pouco mais. E a gente vai fazer essa regulagem aqui, tirando, baixando, até que ele fique na regulagem adequada, tá? Você dá um balançadinho assim, ó. Aí o pino desce. Aqui foi muitos anos, pessoal. De várias matérias que eu estudei, de vários cursos que eu fiz, sou bem sincero. A parte que eu mais estudei foi carburação. Eu gostei demais, é muito interessante a carburação. Você entender como funciona cada coisa faz muita diferença no dia a dia. Quando eu dou mentoria a mecânicos, eu sempre trago a ideia do seguinte: cidadão, amigo, entenda a base. Se você entender a base, você vai conseguir resolver qualquer problema. Se você não entender a base, você vai ficar sofrendo. Tenta isso, tenta aquilo, tira uma peça, bota outra. Aqui na minha cidade tem muito isso, tanto na mecânica de moto quanto mecânica de carro. Os mecânicos tiram uma peça, bota outra, tira uma, bota outra. Fica tipo tentativa e erro, sabe? E aí dá muito trabalho para eles próprios, dá muito prejuízo para os clientes. E sinceramente, isso não tem nem palavras, né? O mecânico tem que entender o mínimo possível. Pode testar alguma peça? Sim, mas você tem que entender o mínimo possível, né? Olha só. Agora me parece que está mais aproximado. Vamos lá, soprar aqui de novo. Vedou bem aqui, ó. E agora sim, se ele não está igual, mas está muito aproximado. Ó. Aqui ele tem uma folguinha, porque tem uma molinha lá na agulha, né? Ó. Aqui ele está com a regulagem correta, tá? Melhor você deixar um pouquinho para cima do que um pouquinho para baixo, porque ele pode dar uma forçadinha assim, principalmente no movimento, né? Essa molinha. Então aqui você já conseguiu consertar vários problemas do carburador. Às vezes até de regulagem mesmo, de retomada da marcha lenta para marcha alta, às vezes isso aqui resolve também. Só lembrando que a retomada da marcha lenta para alta, o que seria essa retomada da lenta para alta? Você dá uma reduzida, aí quando você vai puxar no acelerador de novo, ela dá uma falhada, ela dá como se fosse um corte. Essa falha é uma falha da marcha intermediária. É uma falha da passagem de gasolina desse giclê para esse, do giclê da baixa para o giclê da alta. Isso também você resolve com a regulagem de marcha lenta. A regulagem de marcha lenta tão correta, a gente chama estequiométrica, que é a quantidade adequada de gasolina para a quantidade adequada de ar, que seria 14,6 kg de ar para 1 kg de gasolina. Isso não dá para a gente pesar, a gente vai saber na hora da regulagem mesmo, e é bem simples, eu vou explicar para vocês aqui, regular esse parafuso. Como é que vocês vão fazer para regular esse parafuso? Primeiro você já regulou isso daqui, né? Um detalhe bem interessante, gente, é importante que o motor da moto esteja legal. Ou seja, esteja com boa compressão, e a boa compressão vai ter muito a ver com a regulagem de válvula, principalmente, e também com o próprio desgaste do motor. Ter óleo direitinho, tá com o óleo adequado, tudo isso faz diferença. Ou seja, a gente está com o motor adequado, então a gente vai conseguir regular o parafuso da mistura. O que é que você vai fazer? Você vai rosquear ele aqui até o final, aí você volta. Vamos supor que você está com chavinha semelhante a essa. Lógico que lá embaixo não vai dar para você fazer isso, né? Mas para iniciar, você vai dar meia volta, uma volta e meia. No caso, afrouxando, né? Você foi até o final, aí você vem meia volta e meia. Você deixa esse parafuso nessa posição. Eu vou montar ele para vocês para mostrar novamente, tá? Quando você for botar na moto, aí sim, você põe ela para funcionar normal, se precisar levantar o afogador, você levanta, beleza, funcionou a moto. Aí você vai regular nesse aqui até deixar ela funcionando. Pode ser um pouquinho acelerado. Eu recomendo que deixe um pouquinho acelerada para não correr o risco dela estancar. A moto está funcionando, você aquece um pouco o motor, depois o motor já está aquecido, aí você vem efetivamente fazer a regulagem do parafuso da mistura. Como é que você vai acertar essa regulagem estequiométrica? 14,6 kg de ar para 1 kg de gasolina? Vai ser da seguinte forma. Você vai deixar ele um pouquinho acelerado, não demais. Uma aceleraçãozinha ali de até 1.200 RPM na moto. Mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Aí você vai
começa a apertar. Aperta devagarzinho o parafuso da mistura. Vai apertando devagarzinho e vai prestando bem atenção na aceleração da moto, se ela vai subir ou se ela vai baixar. À medida que você for apertando, se ela estiver subindo a aceleração, você pode ir apertando, 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 até ela chegar ao máximo da aceleração. Você pode voltar para 1,5 e começar a folgar, para sentir se também ela aumenta a aceleração. Resumindo, você vai deixar ela o mais acelerada possível, regulando nesse parafuso. Esse parafuso não trata de você apertar, ele aumenta a aceleração. Afrouxar, ele baixa a aceleração, como esse. Não. Ele aqui, ele vai aumentar a aceleração ou baixar, não é pelo aperto horário ou anti-horário, e sim pela quantidade mais perfeita, mais aproximada dessa que eu falei, da quantidade de ar para a quantidade de gasolina, tá? Então pode ser que você apertando ele regule melhor, pode ser que você afrouxando ele regule melhor. Você vai deixar no mais acelerado possível. Uma coisa bem interessante para você saber se esse parafuso está regulando bem, ou se o carburador, o conjunto do carburador está regulando bem. Olha como é bem interessante. Você deixou aqui o melhor possível, aí você vem aqui. Se ao vir aqui, você girou esse tantinho e a moto já baixou demais a aceleração, a ponto de quase estancar, ou então se aumenta um pouquinho assim e ela já sobe muito a aceleração, significa que esse sistema não está regulando perfeitamente. Pode ser algum defeito aqui. Por exemplo, pode ser o defeito nessa borrachinha aqui, ó. Tá vendo? Uma borrachinha e um anel de vedação. Isso aqui fica aqui dentro, ó. Primeiro vai essa borrachinha vai dentro aqui, depois vai essa arruela. Essa arruela fica pressionada por essa mola. Essa mola prende a arruela, que por sua vez prende o anel de vedação. E aí, o parafuso da mistura passa forçadinho aqui dentro, ó. Ele entra aqui, ó, quando chega bem aqui, ó, tem que ficar pesadinho, ó. Tá vendo? Ela não cai, ó. Ele fica forçadinho. Tem que ficar forçadinho. Se isso aqui já tiver ressecado e não tiver forçadinho, você vai ter que trocar isso daqui. Às vezes, só a falta desse O-ring aqui, desse anel de vedação, já faz com que a moto não funcione bem. Às vezes a pessoa desmonta, perde isso daqui, ó, perde a arruelinha que pressiona ela, fica bem aqui atrás dela, ó. Aí a mola vem e danifica essa borracha. Aí você precisa regular isso aqui. Então, a troca desse parafuso da mistura tem mais a ver com a troca da borracha em si. Tem que vir o kitzinho, tá? Se essa borracha estiver ruim, muito difícil você conseguir regular perfeitamente. Então essa é a dica bem legal. Por isso que eu digo, não pule nada do vídeo, porque em todo momento vai ter uma dica legal, beleza? À medida que eu vou lembrando aqui, vou trazendo para vocês essas coisas que são, para mim, é muito básico, mas vocês sabendo, vocês vão conseguir resolver com muito mais facilidade. E às vezes, por não saber algo tão pequenininho assim, que parece irrelevante, faz com que você não consiga regular o carburador. Já passei muito por problema, e depois de estudar todo o funcionamento, nunca mais tive dificuldade em ajeitar um carburador ou identificar se ele está realmente bom ou ruim, beleza? E aí vamos lá. O correto é, depois que você regula aqui o parafuso da mistura, deixou o mais acelerado possível, e você vem aqui, o correto é você girar muito para ela baixar a aceleração. Ou girar muito para ela subir a aceleração. Comumente, quando ele está perfeito, você deixa ela aqui quase estancando mesmo. Você folgou ela quase estancando, você consegue dar uma volta para ele chegar a 1.200 RPM. Entende? Quando está tudo funcionando perfeitamente, você dá uma grande volta para poder fazer com que ela oscile a aceleração. Quando o sistema não está legal, isso aqui é uma dica fundamental, tá? Você toca um pouquinho aqui, folgou um pouquinho, a bicha já estanca. Apertou um pouquinho, ela já sobe demais a aceleração. Então isso significa que esse sistema aqui não está funcionando muito bem. Tem muito a ver com esse aqui, parafuso da mistura. Pode ter a ver um pouco com isso aqui? Pode também. Mas principalmente lá o parafuso da mistura. Aí você verifica o quê? Verifica que isso aqui já está muito desgastado na lateral. Porque veja que o cabo fica bem aqui dentro, nessa lateral. Então toda vida que ele puxar, como ele não está centralizado, ó, ele está meio que na lateral, ele vai sempre forçar um pouquinho para cá. Ó. Tá vendo? Ele sempre quando o cabo puxar aqui, ele vai forçar. Ele vai desgastar um pouco aqui e vai desgastar um pouco aqui. Isso também afeta um pouco. Mas afeta mais quando a tampinha daqui também, ó. Aqui tem uma tampinha, né, que rosqueia aqui, que vai o cabo por dentro. Quando ela está danificada, aquela borracha, ela escapa ar ou aqui nessa borrachinha, ou na borrachinha mais de cima, que cobre o cabo.
Então, e esse defeito aqui, gente, é um defeito super interessante. Já viu aquelas motos quando você puxa, ela trava o acelerador? Trava mesmo, fica aceleradona. Aí você vem, desliga a moto, verifica, o pistonete sobe e desce perfeitamente. Perfeitinho, livre, livre, livre. E quando você está acelerando, ela trava. Gente, isso é principalmente 99% defeito ou na borracha aqui, ou pode estar um pouco folgada, ou principalmente naquela que vai aqui no cabo. Aquela que vai aqui no cabo é a que geralmente dá problema. Então, se você não tiver como trocar o cabo, a borracha em um determinado momento, tiver no prego alguma coisa, dá um jeitinho de passar uma fita isolante, coloca, até graxa se você colocar aqui entre aquela borrachinha e o cabo, você vai conseguir sair do prego e a moto deixar de acelerar. Resumindo, você vai ter que vedar isso daqui. Não pode entrar nada de ar por aqui. Às vezes entra ar também por aqui, ó. Aqui também tem uma borrachinha. Então vocês têm que se ligar nessa borrachinha também. Pode ser que esteja entrando ar nessa borrachinha. Também dá esse problema, tá? Olha só. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo só essa borrachinha? Esse O-ring, ó. Isso aqui também causa esse problema. Aí eu vejo muita gente dizendo, é o combustível que é ruim. Outro diz, não, é porque isso aqui tá ralado. Gente, isso aqui ralado dificilmente vai fazer travar. A não ser que isso aqui esteja ralado e a pessoa não tenha limpado o carburador há muito tempo e usa uma gasolina muito ruim e esteja entrando poeira pelo filtro de ar. Ou seja, é um monte de coisa junto para poder dar esse problema, a ponto disso aqui travar mesmo. Então, geralmente é entrada de ar falsa aqui e entrada de ar falsa aqui, tá? Aí realmente acontece de travar. Porque aí o ar, quando passa aqui, meio que trava a gasolina. Isso é muito comum, tá? Então, essa dica aqui também é fantástica, super interessante. Gente, isso aqui é uma aula, tá? Eu não sei se você está valorizando ou não, mas espero que isso te ajude bastante. E se você acha que te ajudou, vai te ajudar, dá um like aí, gente, porque o YouTube vai entregar isso aqui para mais pessoas. E o que a gente mais quer nesse canal é que mais pessoas consigam resolver seus problemas, sem ter que ir no mecânico. O mecânico cobra o tanto que ele quer, faz do jeito que ele quer, no tempo que ele quer. Que tal você mesmo resolver? Esse é o meu lema aqui, eu mesmo consertar minhas próprias coisas. E eu desejo que vocês possam consertar também. Até porque vocês podem economizar muito, evitar de fazer uma compra de carburador. Então, já falando da questão de compra de carburador, aconselho sempre vocês comprarem carburador de marca boa. Rogério, que é um carburador de marca boa? Realmente é um pouco complicado para me te falar. Mas vou te falar algumas que são muito ruins. E vou te dar uma dica legal sobre como você escolher quando você não sabe se é bom ou ruim. O vendedor até pode dizer que é bom ou não. Mas vamos lá. Melhores marcas. Você pode até dizer que tem falso para vender. Mas Keirin. Keirin costuma ser a marca original da maioria das motos, principalmente Honda. E você encontra ele bem mais barato no Mercado Livre, por exemplo. Até vou procurar, se eu encontrar, eu vou tentar deixar por aqui nos links embaixo ou aqui na tela em algum lugar. Aí o Keirin, ele é fantástico, ele é muito, muito bom. Inclusive eu até coloquei na cinquentinha aqui de casa, da Bis, Keirin. Gente, fica economizando muito, a moto pega, regula bem direitinho. Eu já tinha comprado outros dois modelos, comprei um Red Fox e comprei se não me engano, um Audax. Infelizmente, a maioria dos carburadores Red Fox e Audax são ruins. Não digo todos, alguns modelos pode ser que venha com uma qualidadezinha razoável. Mas vamos lá. Comprou o carburador. O mecânico ou o dono da loja disse que é bom. Primeira coisa, se ele não funciona bem com o afogador embaixo, você tem que botar no meio, para ele conseguir regular mais ou menos, andar mais ou menos, desenvolver. Esquece, carburador não presta, tá? Isso é a primeira coisa. Às vezes o mecânico vai lá, coloca, não funciona bem, ele vai, coloca aqui no meio e diz, não, anda com o afogador no meio. Ele funciona melhor. Gente, o carburador não presta, esquece. Olha como é que fica. Com o afogador no meio, ó. Não presta. Significa que o carburador não presta. Já esquece. Outra dica fantástica. Só compre se ele der garantia de pelo menos 3 meses. Não, dou garantia de 3 meses. Se der problema, a gente troca. Pronto. Aí já é um bom sinal que o carburador é mais ou menos legal. Tem a marca SCT, que costuma ser razoavelmente boa. E pode ser que tenha outras marcas também. Eu lhe daria a dica seguinte. Compre sempre um Keirin. Você vai comprar o Keirin no Mercado Livre, que não vem na caixa original Honda, por menos da metade do preço de um Keirin direto da Honda, tá? Então, te aconselho sempre comprar marca Keirin. Então, gente, o que você faz aqui no carburador? Você vai dar manutenção. O que você vai fazer na manutenção do carburador em si? O carburador você abriu, tirou isso que eu tirei, tirou o parafuso da mistura, tirou a roelinha, tirou
o anelzinho de vedação. Dica legal, para tirar, você procura uma chavezinha de fenda assim, ó, mais ou menos fininha. Que aí você vai conseguir colocar ela dentro, ó, e ó, vai travar, ó. Essa aqui é um padrãozinho de chave de fenda mais fina, olha só. Consegue travar, tá vendo? Então você consegue tirar tanto essa roelinha quanto o O-ring de maneira fácil, com uma chavinha dessa. Se você não tiver essa informação, você acaba sofrendo muito e não tira. E às vezes você vai soprar aqui e joga fora a arruela, ou às vezes a arruela e o O-ring, tá? Dica muito interessante. Você vai fazer o quê? Desmontou o que eu desmontei aqui, tirou isso aqui, vai tirar os dois aqui também. Você pode tirar com chave, você pode tirar com a chave aqui, né? Uma chave de estrela. Estrela que eu digo, gente, é o que talvez a maioria chama de anel. Tudo bem, um chama de anel, outro chama de estrela, o correto seria estrela. Ou uma chave fixa, que seria a nossa comum chave de boca, né? Ou até um alicate como esse, ó. Você pode tirar aqui direto o difusor. Não precisa tirar só o giclê, né? Aqui, olha só o difusor. Gente, isso aqui é fundamental. Tá vendo que ele tem vários furos, ó? Furos para um lado, furos para o outro. Esses furos aqui são fundamental estarem limpos. Limpeza de carburador. Você vai limpar carburador com gasolina? Gente, se gasolina limpasse carburador, o carburador vivia limpo, certo? É lógico, né? Então você vai usar descarbonizante. Eu aconselho sempre descarbonizante CAR 80. Eu estou fazendo aqui propaganda? Sim e não. Sim porque eu considero bom, não porque não estamos patrocinando, tá? Então, K80, manda aí pra gente aí alguma coisa pra gente trabalhar. Porque ele é muito bom, tá? Já usei Vurt, já usei várias marcas, mas o K80, pelo menos o descarbonizante, eu considero muito bom. Então você vai limpar com o K80. Tira esse outro aqui, se quiser precisar da chave de fenda. Você vai jogar a K80 dentro, tá? Deixa eu ver se com essa aqui sai. Você vai jogar a K80 dentro do carburador. De todos esses orifícios aqui. Aí eu vou já explicar um pouco mais para vocês como funciona cada um deles aqui, tá? Se você é mais apressadinho, não sei se você vai querer ver. Mas se você é um tipo de cara que quer aprender de verdade para parar de sofrer, você vai gostar. Olha só. Tá vendo esses dois furinhos aqui, ó? Esses dois furinhos aqui de trás são muito importantes. Muito importante você jogar a K80 aqui dentro, ó. Porque aqui vem do filtro de ar. Aí costuma entrar sujeira aqui, ó, tá? É um dos motivos que mais causa sujeira nos carburadores, é a poeira que vem daqui, ó. Geralmente quando você abrir, isso aqui vai estar todo amarelado. Você já abriu algum que estava amarelado aí? Amarelado, meio vermelhado, meio poeirado. Se você já viu, comenta aí e fala aí sobre a sua experiência, beleza? Então aqui, ó, são duas entradas de ar. Essa entrada de ar da minha direita aqui, ó, da parte superior, vê que ela passa por aqui, ó. Tá vendo? Tem um canal aqui, ó, um caminho. Esse caminho vem para esse giclê da lenta e também ele entra e vem para cá. É o mesmo caminho, ó. Esse aqui é o mesmo caminho que passa pelo giclê da lenta e passa pelo parafuso da mistura. Que aqui dentro vai ter um furinho, ó. Bem aqui dentro tem um furinho. Esse furinho aqui é o furinho do parafuso da mistura. Um pouco de ar passa aqui. Então quando você regula, ele faz essa calibragem entre ar e combustível. Esse outro aqui, ele vem direto pro giclê da alta. Olha só o caminho dele ali passando por baixo, ó. Tá vendo só? Aqui é o caminho dele, ó, o duto dele, ó. Vem bem daqui, ó. Ele meio que passa por baixo desse. Só que esse aqui, ó, vem daqui, ó. Ele vem aqui, aí vai, faz a curva, entra pra cá e sai aqui, que é o que vem da gasolina do tanque para entrar, tá? Então, sabendo disso, vocês vão ter que se preocupar em colocar K80 aqui dentro, aqui, e aí você deixa um pouquinho, deixa ali 5 segundinhos, 10 segundinhos, 20, e aí começa a dar um jato de ar, dá pressão. Vocês podem também, por exemplo, colocar o dedo aqui por dentro, tapar esse duto aqui, tampa esses dois e dá uma pressão aqui, ó. Dando uma pressão com ele fechado, ele sai com mais força, entendeu? Ele consegue arrancar mais. Mas o que mais faz diferença é você deixar um pouquinho. Então, limpeza de carburador é basicamente isso daqui. Se você fez uma limpeza adequada, não resolveu, então você vai ter que partir para as outras coisas que eu falei no vídeo mais para trás, né? Questão do O-ring aqui, questão da regulagem da boia, o O-ring daqui, se não tá vazando aqui. Então, gente, o vídeo já passou de 24 minutos, mas eu espero muito que esse vídeo possa ter ajudado vocês, tá? Se ajudou, comenta aí. Se você conseguiu resolver, comenta. Se tem alguma coisa a acrescentar, comenta também, porque você ajuda as demais pessoas. E me ajuda também. Eu sempre vou estar aprendendo com vocês. E desejo muito aprender, tá?
Uma coisa interessante desse carburador, de alguns modelos mais novos, esse da 150, é essa questão aqui do afogador. Ó. Eu vou já falar do afogador também, vai ficar um pouco maior o vídeo, mas você vai gostar. Ó, esse afogador, ele tem uma mola leve, ó. Já percebeu que a maioria dos carburadores mais antigos, Titan 99, Today, CGzinho, quando você levanta o afogador, que você dá na partida, ou dá no pedal, 1, 2, 3 vezes, corre o risco de você afogar. Porque ele é um afogador, né? O afogador é exatamente para isso. Só que esses mais novos vieram mais aprimorados. Ele afoga, mas ao ponto que ele afoga, que a moto já tem capacidade de pegar, ele levanta na pressão. Você vai escutar um barulho assim, ó, exatamente isso aqui, ó. Ele puxando e vibrando. Ou seja, passa muita gasolina, ele meio que afoga, perde a pressão, ele volta e fica nesse bate-bate. Isso aqui é uma coisa muito interessante desses carburadores novos. Alguns carburadores de bis novos também tem isso aqui, é muito interessante. Diferente de alguns que você puxa no cabo e segura, né? Então ele vai só afogar mesmo. Você vai ter que soltar o cabo lá em cima para ele voltar. Esse aqui não, eu acho muito interessante. É uma coisa muito inovada, tá? E outra coisa, carburador, gente. A moto tá com dificuldade de pegar, aí você acha, tá afogado, não tá afogado. Beleza, bem simples você entender. Primeiro, afogador, o nome já está dizendo. Afogador, ele afoga, ele não é o salva-vida. Se ele fosse o salva-vida, quando você acionasse, ele faria o motor funcionar. Como ele é o afogador, quando você aciona o afogador, ele vai afogar. E por que ele afoga? Ele fecha a passagem de ar, que é a passagem de ar maior, que passa aqui, e o ar vai passar só por esses dois, ó. Então o ar vai ser muito forçado por aqui. Quando ele sugar aqui, é uma pressão muito grande em relação só a esses dois furinhos, ele vai sugar muita gasolina. O ar vai entrar aqui, vai passar por aqui, vai fazer a açãozinha aqui nesses furinhos aqui do difusor e vai levar uma grande quantidade para dentro. Aí sim vai afogar. No caso desse, ela vai pegar, né? Que ela vai ficar fazendo esse equilíbrio entre afogar e desafogar, afogar e desafogar. Só vai ficar falhando, né? Mas nas mais antigas, ele vai literalmente afogar. Aí quando ele afogou, aí sim você vai ter que fazer isso aqui para poder liberar a passagem de ar, como já tem uma boa quantidade de gasolina dentro do motor, na câmara de combustão, no próprio coletor aqui, aí sim ela vai conseguir funcionar bem, beleza? Uma coisa bem interessante também, a moto está afogada já, você já sabe que ela está afogada. Vamos dizer que você não sabe, mas vamos dizer que outra pessoa já sabe. Como é que você faz para saber que ela está afogada? É uma forma bem simples de você saber. Você dá simplesmente um cheiro no escapamento. Olha só que interessante. Talvez você tenha vergonha no meio da rua dar um cheiro no escapamento, mas passa ali por perto e vai vendo. Se tiver um cheiro no escapamento de gasolina, é porque está afogado. Você não quer dar um cheiro no escapamento e quer testar? Você faz o quê? Deixa normal, afogador normal, no ponto de funcionar. Você vai puxar o acelerador todinho. Quando você puxar o acelerador todinho, essa válvula aqui vai abrir, né? O pistonete, ó. Abriu todinho. Quando abrir todinho, ele vai começar a puxar só ar. Porque ele não tem capacidade de sugar gasolina com ele aberto desse tanto. Ele puxa quando a moto já está muito acelerada, né? Aí sim ele tem capacidade porque tem uma velocidade muito grande de ar. Quando ela vai pegar, geralmente está bem baixinho, ó. Então ele ainda passa com uma boa pressão lá e consegue puxar a gasolina. Mas se ele estiver afogado, você puxa o acelerador todinho e começa a dar no pedal. Você dá ali até 15 pedaladas. No máximo 15 pedaladas, se ela estiver afogada, ao puxar aqui ela vai desafogar. Geralmente 3 a 5 pedaladas ela já pega. Vai pegar falhando, você continua segurando até ela disparar. Se você está puxando todo, o normal é ela disparar o acelerador, né? Aí quando ela fizer assim, essa gritadinha, você volta, dá aquele vibradinho ali, pronto, vai funcionar. Se ela estiver afogada, ela desafoga assim. Se depois de você dar 10 a 15 pedaladas ela não pegar, ela não está afogada. Aí está faltando gasolina por algum motivo. Ou não tem gasolina no tanque, ou não desceu gasolina para cá, às vezes a torneira dá algum problema aqui e deixa de descer gasolina, é importante você verificar também. Você pode dar um soprinho aqui, tira do tanque, dá um soprinho, ou tira do tanque, vê se está pingando gasolina. Você vê isso também. Outra coisa bem interessante também quando você montar o carburador. Muita gente, esse eu sei que alguém vai comentar aqui porque já aconteceu. Comigo acontece, não acontece muito hoje porque eu não mexo tanto como antes, né? Mas acontecia muito. Até eu entender o mecanismo e resolver esse problema. Que é o quê? Você montou o carburador, montou a boiazinha aqui. Quando você bota ele de cabeça para baixo, a boiazinha vai cair, ó. Vai ficar caidinha assim. Aí quando você começa a encher, tá lá na moto, no ponto de funcionar. Abriu a torneira, quando ele começa a encher, a boia fica travada, ó. Às vezes a moto tá deitadinha de lado, aí a boia não sobe. Quando ela não sobe, começa a vazar gasolina aqui embaixo. Aí começa a vazar gasolina aqui embaixo, a pessoa desespera.
desespera, fecha, já abre o carburador de novo, e às vezes o cliente está lá, a pessoa fica com vergonha, não sabe se acertou, se não acertou, fica naquela insegurança. Gente, é bem simples de você destravar a boia. Ela vai vazar quando? Outra coisa interessante, ela vai vazar quando a gasolina passar disso aqui, ó. Quando a gasolina passar disso daqui, a moto já está meio que afogada. Entende? Então, por ela já estar meio que afogada, você já vai ter que lembrar, poxa, a moto pode estar afogada, então deixa eu testar, puxa o acelerador todinho. Beleza? Aí o que você faz? Travou. Ou então você nem espera. O correto é você nem esperar. Montou o carburador no lugar, abriu aqui a torneira para descer a gasolina, você já vem do outro lado, aqui desse lado geralmente, aqui os coletores costumam ser flexíveis, ainda que não seja, não tem problema. Pega uma chavinha de fenda, encosta aqui, ó, nessa peça aqui que é mais embaixo, para dar um impacto maior. E dá umas batidinhas aqui, ó. Certo? Batidinha com a mão, bota aqui, ó. Enquanto ele está enchendo, você faz isso aqui, ó. Simplesmente faz isso aqui. Você fazendo isso, ele vai vibrar e a boia vai subir e não vai travar embaixo de jeito nenhum. Gente, é isso daqui. Eu acredito que uma aula dessa aqui dá para você resolver qualquer problema de carburador. Rogério, fiz tudo isso, já troquei carburador, fiz isso, fiz aquilo, não deu certo. Provavelmente não é carburador. Aí a gente partiria para outra coisa, partiria para a parte elétrica. Bobina de pulso, bobina de faísca, caso algumas motos têm bobina de faísca, outras não, né? Vai depender do sistema de ignição. Bobina de ignição, CDI, aí você vai partir para outras coisas, tá? Mas tudo isso que eu te falei aqui, tendo o que é comum, compressão, tendo ignição, só falta a parte de alimentação, que é exatamente a carburação. Resolver a parte de carburação, a moto vai funcionar perfeitamente, tá? Beleza, galera? Deixa eu dar outra dica aqui bem interessante, como eu falei de compressão. Pode acontecer, gente, da moto chegar, a moto não pegou mais. Aí você dá no pedal, a moto tá com baixa compressão. Você sente que tá com baixa compressão. Ou então ela é na partida, tá cantando muito alto, lá em cima. Aí você lembra, o cara já tentou botar para pegar várias vezes. E ainda assim a bateria tá boa. Significa que a compressão tá baixa. Aí você abre lá a tampinha lateral do motor, bota uma chavinha ali, se não me engano, 19, e vai ver se a compressão tá alta ou tá baixa. Se ela tiver baixa, e é comum acontecer isso, ou você sentiu no pedal, ou você sentiu na chave, tá com a compressão baixa, a primeira coisa que você pergunta, amigo, quando foi a última vez que você trocou o óleo dessa moto? Aí ele provavelmente vai dizer, ontem, há pouco tempo, antes de ontem, ou deixei a moto parada muitos dias. O que acontece? Vamos esquecer a moto parada muitos dias, por enquanto. Só a questão do óleo mesmo. O cara trocou recentemente. Geralmente, quando isso acontece, a pessoa trocou por um óleo diferente, com uma classificação diferente. Quando acontece isso, aí você pergunta, você trocou o óleo? Você trocou o mesmo óleo de sempre ou você mudou de óleo? Provavelmente ele vai dizer que mudou de óleo. Isso acontece algo chamado saponificação. É uma coisa muito interessante. Isso vai de bônus para vocês. Quem ficou até o final vai pegar esse bônus muito importante. Isso aqui vai salvar você demais. Essa saponificação é uma contaminação por óleo. Já viu sapo na lagoa que faz uma espuma? Essa ideia de saponificação vem disso. O óleo vira meio que uma espuma, porque um contaminou o outro. Ele tem especificação diferente. Aí ela vai perder a compressão, ela vai travar o anel de segmento. Como você faz para essa moto pegar? Você pode colocar um pouco de desengripante, tira a vela fora, coloca um pouco de desengripante, dá umas pedaladinhas de leve, vai. Provavelmente ela vai conseguir destravar. Se ainda assim com o desengripante não conseguir destravar, coloca um pouquinho de óleo dentro também. Pode ser até um pouquinho de óleo com gasolina, caso você queira também, óleo de motor normal, um pouquinho ali na cabeça do pistão, dá umas pedaladinhas de leve. Provavelmente ele vai destravar o pistão e vai funcionar. Se você, dando no pedal, dando na partida, ele não conseguir destravar, mesmo depois de você fazer isso, o que você faz? Você dá um empurrão grande. Você dá um jeito de dar um empurrão com velocidade boa e mete na primeira marcha. Porque na primeira marcha ele vai girar muito rápido o motor e ele vai conseguir destravar. Pode ser que ele pegue, meio que falhando, você dá umas puxadas boas, umas aceleradas legal, cuidado para não fundir o motor do homem. Dá umas puxadas legal e aí ele vai destravar o anel de segmento. Gente, isso aqui é fantástico. Muita gente sofre, abre, tira válvula, faz isso e não entende qual é o problema. E muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, é só a questão da saponificação, que é a contaminação por óleo. Beleza, galera? Foi legal o vídeo? Gostou mesmo? Gosta de vídeo assim? Como consertar coisas? Já se inscreve, a bancada do hobby é para isso, para a gente aprender, para a gente crescer junto. E se você quiser comprar um carburador, se eu conseguir deixar aqui embaixo, eu vou conseguir deixar, aproveita, compra pelo link, que você acaba também ajudando o canal. Beleza, galera? Então é isso. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.